Aí, começou. Tá bom. Nós vamos fazer uma oraçãozinha antes da gente começar? Vamos. Beleza? Tá me ouvindo bem? Como é que tá meu áudio? Tá ótimo. Tá, né? Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer imensamente por estar presente e conectado aqui. Nesse momento, a gente exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para Ele conduzir tanta palavra em nossa vida, para Ele que seja realmente os nossos mentores nessa jornada, nesse nosso caminho da nossa vida. Que interceda na sua família, restaurando todo o seu espírito, tampando todas as suas chagas e mostrando todo o caminho da justiça, do bem. E assim, eu peço proteção e que nos mostre, destampando nossos olhos, nossos ouvidos, que a gente enxergue realmente a palavra do nosso Senhor. Amém? Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta intrigante e antes da gente começar o Provérbios, para fazer sentido. Em Eclesiastes, é um pouco depois de Provérbios, não sei se você sabe um pouco, mas Salomão já estava lá no seu momento final de vida. E Salomão foi um camarada assim que foi considerado um dos caras mais referência, né? E até hoje é o pai da sabedoria. Você acredita que eu tava pensando nisso hoje? É sério? É seríssimo, seríssimo. Falei, nossa, se eu encontrasse Jesus, o que eu acho que eu ia pedir para ele? Sabedoria. Se eu tivesse um pedido, eu ia pedir sabedoria. Tá aí, então, a palavra. Bom, em Eclesiastes 1, logo o primeiro livro, logo o primeiro versículo aí, ó, a gente já vai ler um pouquinho sobre isso. Você tá me ouvindo bem? Se você tiver ruim, você me fala, que às vezes meu fone dá uma espalhada. Conseguiu abrir? Eclesiastes 1? Não, eu passei, porque é tão pequenininho o livro que acabou passando. Verdade. Eclesiastes, ele chega, Salomão chega no momento final da vida, onde ele está sentado, basicamente eu enxergo na Bíblia. Tudo é interessante a gente mentalizar e se colocar no tempo e espaço, para a gente realmente encontrar a sensação do momento, tá? Uhum. Diz assim, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade é vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que benefício tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração passa e uma outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe, apressa-se de voltar ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai em direção ao sul e faz o seu giro para o norte. O vento gira continuadamente e retoma novamente de acordo com os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, contudo, o mar não fica cheio. Ao lugar onde os rios vêm, para ali retornam eles novamente. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não pode exprimir, o olho não se satisfaz em ver, nem o ouvido se encher de ouvir. Basicamente, Salomão está falando assim, que sentido tem sua vida? O que te faz sentido? Se basicamente tudo é vaidade, até um pentear cabelo, uns passar esmalte é vaidade, mas tem vaidade boa e aquela vaidade maligna, que é uma vaidade que ultrapassa, né? Vamos falar assim, uma barreira que fere a liberdade do outro, né? E aí, te pergunto, minha irmã, que sentido tem a vida? O que você acha? O que você responde para mim? Nesse versículo, né, o sol nasce, se põe, volta ao seu lugar, o vento vai para o sul e para o norte, né, o rio continua o seu circuito, independente de estarmos aqui ou não,
Aí a gente vê Isso o vai quão acontecer. pequeno que a gente é. E é um tapa na cara, né? Bom A dia. gente, a gente, Bom dia. opa, graças a Deus, aqui chegou, amém. E aí, Polly? Estamos aqui Tudo bem? falando. Nem começamos ainda não, só estamos falando em Começando. Eclesiastes, né? Que Acabou bênção. de ler Eclesiastes 1. Ah, tá. Isso. Você quer falar um pouquinho aí, Polly? A gente, não, vamos fazer o seguinte, a Lud vai fazer um resumo aí, falando sobre o que ela acabou de falar. A Tá. gente está gravando aqui, depois a gente disponibiliza. A gente fez uma oração de início aqui, mas a Lud chegou numa visão ali bacana. Ô, Lud, se você Uhum. puder repetir aí, vamos lá. Vou ler só o comecinho aqui, é de Salomão, né? Eclesiastes, Uhum. falando sobre a vaidade. Tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Aí a minha reflexão foi o seguinte, que geração vai, geração vem, independente do tempo que a gente ficar aqui na Terra, o rio vai continuar tomando seu caminho, o vento vai continuar, a natureza vai continuar. Isso a gente vê o quão pequeno que a gente é em relação à É, criação e que tudo mais, né, que a gente... O homem tem muita vaidade, porque ele esquece, a gente esquece o quão pequeno que a gente é, né, e olhando as criações de Deus, sim, é bom para a gente pôr o pé no chão, né? Sim. sim, e valorizar que a gente está só de passada e essa passagem nossa, ela deve deixar um propósito, que é o nosso legado. E aquele, entre aspas, tolo que vai embora e não deixa o seu legado, ele basicamente ele não valorizou o oxigênio, né, que estava aí em seu corpo, que é a vida, né? Então, basicamente, a gente precisa ressignificar, a gente precisa realmente deixar plantar, colocar aquela sementinha para outras gerações colher o fruto do bem. Então, temos um trabalho muito importante para frente de realmente, não importa o que a gente deixou de fazer para trás, o que importa é que a gente precisa fazer no agora, que é a única coisa que está na frente, é o presente. A única coisa que está na nossa mão que a gente vai fazer com esse presente, ele realmente tem que ser bem feito. Ele tem que ser um Sim. presente com amor ao próximo, um presente de amar a si próprio. E aí sim vem o efeito, né, de uma geração boa. E a colheita, com certeza, ela vai ser boa, né? E isso nos faz remeter também que a gente não pode achar que é o egocêntrico, aquela coisa de não, eu sou o bom. Isso é vaidade também. E a gente aprende como uma criança, a gente aprende com o comportamento de um animal. Então, estamos aqui como um eterno aprendiz, mas também para ensinar. E aí, eu até lembrando aqui, a Polly entrando, eu falei assim, onde no meio de duas ou mais pessoas o nome do Senhor é invocado, e ali ele está. Então, hoje, a gente aprende que até com a internet a gente consegue unir, colocar Deus no meio de nós, coisa que no passado isso não era possível. Hoje a gente consegue sentir a presença de Deus porque a gente sente, vamos falar assim, é cheio de Espírito Santo. A gente percebe quando a pessoa está bem, em paz e quer conectar a nível assim de colocar o Pai no nosso caminho. Então, Eclesiastes é justamente qual que é o sentido da vida? Você sabe qual é o sentido, Poli, para você? Qual é o sentido da vida para a Lud? Qual que é o sentido? O que que te faz mover? O que que te faz estudar? O que que te faz trabalhar? O que que te faz essa pessoa tão grandiosa? Qual que é o sentido da vida? Você sabe? Pergunta Paulo, difícil, Pergunta difícil, né? É uma não pergunta que é? tem várias respostas, né? Depende de como você direciona a sua vida, não?
Hoje eu estava sim. ouvindo, comecei a ouvir, depois meu telefone tocou, tive que parar o pastor Cláudio. Ele estava falando, tentando Cláudio falar. Duarte. Aí ele fez uma oração muito legal, porque é uma oração que eu tenho feito bastante, assim, que ele falou, Deus, que o teu Espírito Santo guie os meus passos para que eu possa seguir o caminho que o Senhor trilhou para mim. E é uma coisa, assim, muito interessante. Mesmo que a gente conheça a Deus há muito tempo, eu acho que cada dia, quando você busca a Deus, cada dia Ele te dá uma experiência diferente, um conhecimento diferente. Você pode ler o mesmo versículo todo dia, cada dia ele vai te falar de uma maneira diferente. Verdade. E eu vejo assim, eu falo assim, Deus, eu hoje, quando eu acordo, eu falo, Deus, eu hoje quero caminhar no caminho que hoje o Senhor escolheu para mim que eu devo andar. Amém. Então, assim, não me deixa nem ir para a direita, nem para a esquerda, se o Senhor quiser que eu vá pelo centro. Então, assim, eu acho que o propósito da vida depende do propósito que Deus tem para a minha vida, sabe? Uma vez um senhor que já faleceu, me falou, filha, se o seu presente estiver nas mãos de Deus, o seu futuro é garantido. E isso foi algo que me marcou tanto. Eu era adolescente quando ele me falou isso. Isso me marcou tanto, até hoje eu penso nisso, eu falo, Deus, realmente, a gente não tem, eu vejo, eu fico olhando a minha vida, e até hoje, a minha vida até hoje, tudo que aconteceu, eu falo assim, gente, se não fosse Deus na minha vida, eu tenho certeza que eu não estaria onde eu estou, não teria feito o que eu já fiz. Até hoje eu tive tanto, muito mais do que eu falei assim, nossa, mereço tanto, e não é porque Deus me deu que eu vou me achar, oh, nossa, eu sou, Deus me deu, a merecedora, não sei o quê. Não, mas eu penso que exatamente pelo propósito que ele tem para as nossas vidas, ele nos permite viver certas coisas, porque ele já sabe o que vai ser bom para a gente, né? Olha só, tudo está feito, né? Mas eu vou chegar nesse conteúdo daqui a pouco, mas antes de falar em Gênesis. Em Gênesis fala muito sobre o Jardim do Éden. Você sabe o que significa basicamente a tradução de Éden em hebraico? Já parou para pensar? Já ouvi. Delícia, delícia, delícia. Delícia vem de prazer. Então, Deus criou o céu, a terra e criou o prazer. Ou seja, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é o prazer. Se você não tiver prazer com seu marido, o relacionamento se afasta. Se você não tiver prazer no seu trabalho, o relacionamento do seu trabalho se afasta. Se você não tiver prazer com seus amigos se afastam. Se você não tiver um prazer numa excelente viagem, pode ser para qualquer lugar do mundo, sua viagem não tem sentido. E aí, a primeira coisa que ele criou, justamente depois da matéria, que é essa criação toda, veio o Éden, delícia, prazer. Só que quando a gente parte para, olha, agora que eu descobri o sentido da vida, é prazer. Então, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer com prazer. Se eu não fizer com prazer, não tem sentido. Por mais que aquilo tenha um valor próprio, seja de material ou de sentimento, se não tiver prazer, não tem congruência. Então, quando a gente começa a pensar que, olha, então o sentido da vida não é tão difícil, porque ele está desde a criação. Só que somos perturbados. Desde Adão e Eva existia uma perturbação demoníaca, desde quando Jesus estava no deserto, João, Pedro, todos os apóstolos, eles sempre foram perturbados. Digamos que a gente tem dois eu, um eu negativo e um eu positivo. O eu negativo é onde o diabo mora, aonde que ele está dormindo, nos medos, nas incertezas, no desconforto. Ele não se disfarça de um bicho com cauda de garfo, não é isso. Ele está justamente
naquele lugar do sentimento lá, ó, bem escondidinho. E ele pode estar dentro de casa, ele pode estar nas escolas, ele pode estar no trabalho, na pouca fé. E aí que tá. Como que a gente pode vencer essa força demoníaca? Realmente seguindo a palavra, a doutrina cristã. E a ética cristã, ela vem de exercer a prática constantemente, não é só ir no fato de ir numa, vamos falar, sinagoga ou ir numa igreja e pronto. Não, é aplicar o ato no dia a dia, constantemente. Então, quando a gente entende, olha em Gênesis, então é fazer as coisas com prazer. Mas como que eu faço isso com prazer? Com sabedoria. E aí que eu quero chegar em Provérbios. Então, olha de onde a gente saiu. Em Eclesiastes, surgiu a pergunta, qual que é o sentido da vida? Fomos em Gênesis e encontrou o que é o sentido, que é o prazer, em Éden. E aí a gente vai para ganhar sabedoria. E aprender com quem? Com Salomão. Salomão, filho de Davi. Filho de Davi, eles vão falar assim que tem uma árvore genealógica muito boa até chegar em nosso Senhor Jesus. Então, vamos abrir em Eclesiastes. Agora, saindo de Eclesiastes, vamos para Provérbios. Provérbios. Que papo, hein? Fala sério, gente. Posso falar sobre claro. propósito que você falou? Pode. Não, refletindo sobre o propósito, né, e o que você falou também do Éden, é claro que, né, a gente tem momentos de aflições na vida, mas qual que é o significado mesmo do Éden? Prazer, né? Delícia, é prazer, é o prazer. Também. Mas a certeza, mesmo quando a gente passa por momentos difíceis, a certeza que a gente tem de que Deus está conosco, Deus, é diferente de passar por um momento, né, de aflição sozinho e passar com Deus. Só de sentir o apoio de Deus já faz uma diferença total. Assim, eu senti isso quando minha avó morreu. E que foi, tipo, o pior dia da minha vida, tipo, perder a pessoa, né, que eu mais amo, que eu já perdi. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma certeza de que Deus estava comigo e de que ela estava bem. E é inexplicável, só passando por isso para poder explicar. Lógico que sente a falta, a saudade, mas o refrigério de Deus, assim, é que faz total diferença. E sobre o propósito, né? Eu acho que é um dos males maiores que tem as pessoas não saberem para que elas vieram no mundo. Muitas não sabem. E refletindo assim, olhando aqui né, tô colocando aqui o meu celular. E para que ele foi feito, né? Não adianta eu pegar e não saber para que ele foi feito. Sim. E a gente tem que olhar para o Criador, qual foi a intenção dele ao criar esse celular. Então, assim, para a gente descobrir o nosso propósito, eu acho que vale a pena olhar para o nosso Criador e ver por que eu estou aqui, ó Deus. Eu acho que essa resposta a gente só encontra lendo, estudando, seguindo. Digamos que a gente com propósito. A gente está precisando passar o bastão para frente, porque se a gente olhar para trás, a geração da sua mãe foi mais difícil que a sua geração. A geração da mãe da sua mãe foi mais difícil que a geração da sua mãe. E a gente vai olhando para trás até chegar nas gerações anteriores e a gente percebe algo que foi desmatando. Digamos que cada pessoa que vinha pulava um obstáculo, passava o bastão para frente, mas o caminho já é mais tranquilo do que em tempos remotos. Você para pensar dilúvio, gafanhotos, morcego, doenças, e isso tudo, até o momento do Covid mesmo, ele já está mais brando em relação ao início dele, ou seja, a gente passa por um momento, e quanto mais próximo de Deus que a gente está, mas não significa que a gente está assim, eu estou com Deus só porque eu estou saudável,
Eu estou com Deus só pelos meus bens? Eu estou com Deus só porque a minha família está ilesa? Aí que tá. Em Jó, se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro de Jó, vocês vão perceber isso. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler Jó. Já viu? Viu, né? Tanto é que eles falam sobre a paciência de Jó. Jó, o demônio ficou atentando ele. Olha, o seu filho, ele está te glorificando só porque você dá tudo a ele. Quero ver se você tirar os bens dele. E aí Deus fala aqui com Satanás, fala, olha, pode tirar tudo de Jó, mas não tire a vida dele. Ou seja, por que Deus sempre falava, pode tirar a saúde de Jó, mas não tira a vida dele. Pode tirar isso tudo, mas não tira a vida dele. Porque a vida são os valores que a gente insere e a gente constrói novamente tudo. Eu fui em Roças Grandes, fiz minha corrida ontem e pude ver quanto lugar ficou assim abaixo de água. E ainda a chuva não acabou. Então, olha, o que faz as pessoas realmente erguer novamente? É o Espírito Santo, é Deus. Porque Deus acolhe nos momentos difíceis e nos momentos bons também. Então, não buscar a Deus só em momentos difíceis, buscar a Deus em qualquer momento, porque Ele é o nosso norte. A Bíblia é justamente o caminho que a gente precisa seguir, porque são pessoas iluminadas que escreveram, é só pessoas, como nossa amiga, a Polly disse, falou assim, olha, a oração, ela é a porta de entrada para tudo, ela fez uma oração tão bem que eu me refleti lá na minha vida, lá na adolescência e tal, ou seja, quem é sempre guiado pelo Espírito Santo, quem escuta a voz, quem tem essa intimidade, consegue atravessar melhor qualquer momento, cheio de dilúvio, lembra de Noé, a história de Noé, consegue atravessar. Então, é se conectar constantemente com o nosso Pai. Então, a ideia é o quê? Em Provérbios, não significa que a gente vai fazer uma leitura hoje, acabou, não precisa de ler mais. É igual a Polly mesmo disse, olha, a gente lê uma vez, lê segunda aprende, lê terceira aprende mais, depois lê a quarta, viu que a gente não entendeu nada, e é pequeno. Então, assim, é a Bíblia Sagrada, não é? E é isso que vai fazer realmente a gente seguir melhor nessa estrada da vida, com propósito, com prazer, conectando com pessoas do bem e ajudando que a fraternidade, que é o próximo, não é? Muito bem colocado, Polly. Muito bem colocado, Lude. Ô, Lude, quer começar a fazer a leitura de Provérbios? Pode ir lá. Vamos fazer um por dia. Você quer falar alguma, Polly? A gente fala só o capítulo 1, aí um por dia a gente vem comentando e refletindo, que acho que fica mais rico, né? Tá bom. Pô, acho que saiu, ou não? Ela tá Olha se o meu começa. É Provérbios 1? Provérbios 1. Isso. Tá, eu só que eu tô lendo. Tá bem, tá no celular. Vamos lá, Pode Lud. começar, então? Pode, Provérbios Lud. de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graças serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consistas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de fazenda preciosa. Encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho como eles,
Desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e a própria vida espreitam. Tais são as verdades de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que as possuem. A suprema sabedoria altissonamente clama de fora. Pelas suas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos túmulos, clama. Nas entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E de vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me irei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas que eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansando no temor do mal. Do temor do mal. Beleza. Ó, eu anotei alguns versículos aqui que eu acho que faz sentido a gente voltar e falar um pouquinho. Os 7. Oi, você quer falar? Não, deixa eu só falar só uma coisa. A gente vai às 11, né? Isso. É porque eu tenho que ir para academia ainda. Isso. E você quer ir para lá? Então, eu tá. tô achando que eu vou ficar escutando e vou indo, mas quando eu entrar na garagem, talvez vai cortar. Mas depois vai voltar. É só no momento de eu entrar na garagem que talvez vai cortar um pouco. Beleza. Então mas tá bom. Ô Lud, justamente sobre o 7. O 7º é o temor do Senhor e o princípio do conhecimento, mas loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha só que interessante. O que a gente... temer ao Senhor, né? Não é? O 7º. Justamente, a sabedoria, ela realmente, ela grita lá fora, só que a gente se esconde dela, tampa os olhos, tampa os ouvidos. Por que será que a gente faz isso com a sabedoria? Será porque a gente está no meio da ira, no meio da vaidade excessiva? Será que a gente está procrastinando? A gente está na zona de conforto? Porque é mais gostoso curtir aquele ambiente e não compartilhar, não ter a comunhão com o próximo? Será por quê? Então, a questão toda é a gente realmente começar a aguçar o ouvido e aprender mais. Como que a gente aprende? É escrevendo, é assistindo, é abusando todos os sentidos que a gente tem. A gente aprende até degustando. A gente aprende com uma criança. Então, a gente precisa estar mais como ouvinte, mais observador, do que falar mais. A gente tem, talvez, feito o oposto. A gente gosta de falar, talvez, e esse gostar de falar acaba que a gente não escuta a voz clamando da sabedoria lá fora. Não é?
é tão complexo sabedoria, né? Primeiro saber o que é sabedoria. E refletindo agora, para mim, há uma diferença entre sabedoria e conhecimento. E conhecimento, sim, A sim. sabedoria é saber o que fazer com o conhecimento. Né? Eu posso ler a Bíblia, eu posso estudar, mas Deus, o Espírito Santo, me dá a sabedoria do que fazer com aquilo que eu aprendo, até mesmo na Bíblia. Você sabe como é que você ganha sabedoria? Com problema. Você sabia disso? Também, né? A gente só aprende com problema. Porque se não tiver problema, a gente passa direto. Aí a pergunta é, você está preparada para resolver problemas? Tem que pedir Deus para nos dar forças, né? Como diz minha avó sempre falava com minha mãe, minha filha, você trabalha muito, tem que parar, tem que frear. E minha mãe falava, tem que pedir para Deus para me dar força para conseguir trabalhar mais ainda. Pois é mesmo, a sabedoria. A sabedoria, ela acho que era minha avó, nossa avó que falava mesmo. Ela falava assim, ó, cuidado quando você pedir Deus sabedoria. Olha. Vai saber que Deus está te provando que Ele te deu sabedoria quando você estiver na situação para você usar a sabedoria que você recebeu. Então, você cuidar, se você está pedindo sabedoria, Deus vai provar se você aprendeu mesmo, você vai passar por situações que você vai ter que fazer. Ela falava assim, é um estágio, viu? É um estágio. Aí, olha só que sábia, olha. Eu achei que legal. Bacana. Olha porque onde a gente volta. Deus, se a gente pede paciência, Deus vai te dar paciência, vai te dar uma oportunidade onde você vai ter uma de situação onde você vai ter a oportunidade de ter paciência. Agora, isso é muito importante, sabe? Porque a vida cristã, ela não é coisa assim, tudo saudável, tudo bem, não. A gente passa por momentos de turbulência. E atravessar esses obstáculos é que nos faz melhor espiritualmente, evoluir espiritualmente, mas mesmo assim taxado como pequeno. Então, assim, quer sabedoria? Você realmente está preparada para realmente conduzir os problemas para adquirir a sabedoria? Não é? Por isso temos que olhar para o Criador, né? E assim, sabendo que temos o livre-arbítrio, sabemos que temos opções de decisões e escolhas, mas aí a gente pede o que a Deus? Senhor, guia nossos caminhos para termos boas decisões, para não machucar o próximo, para realmente conseguirmos estar sempre colocando a palavra do Senhor e agindo nas suas doutrinas. Então, a gente quer um caminho, e se eu estou aqui na obra do Pai, que faça de mim o seu servo, independente de qualquer obstáculo, mas não tire minha vida, ou seja, a minha vida é do Senhor, viver em Cristo, né? Então, assim, a gente pode atravessar qualquer obstáculo, mas com o Senhor é diferente. Então, essa questão na sétima aqui, ó, que é o princípio do conhecimento, loucos desprezam. O que você prefere, ser louco ou buscar sabedoria? Porque loucos desprezam a sabedoria. Né? Outra que me chamou a atenção aqui, a 11. Se eles disserem, vem conosco, ponha-nos em espera por sangue, deixa-nos emboscar um inocente sem motivo, ou seja, encurralar é aquela coisa, vem a gente acreditar provavelmente em falsos profetas, acreditar numa palavra pseudo-amiga, né? A influência, ela conta muito para a gente trilhar e seguir o caminho de uma vida, vamos falar assim, cristã. Vamos falar uma vida cristã, mas não uma vida boa, porque pode ser que a gente aprende com o ruim também. A gente aprende.
Gente, eu quero aprender a trocar o pneu do meu carro. Oh, meu Deus, me ajuda a aprender a trocar o pneu do carro. O pneu furou. Pô, meu Deus, o pneu furou. Por que você fez meu pneu furar? Espera aí. Você não pediu para aprender a trocar o pneu? O pneu precisa furar para você tirar o pneu, né? Ou seja, a gente aprende, então, dê-nos entendimento de interpretação no dia a dia para a gente falar, isso aqui é aprendizado para mim, isso aqui é para eu escalar, isso aqui é para eu nivelar, para eu melhorar meu nível, para eu absorver, ganhar sabedoria. A gente não pode ter medo, porque lembra que a gente falou no início? O medo pertence ao Satanás. Não tenho medo, não. Que venha a sabedoria. Se é para eu aprender, que eu estou aqui com o propósito de ensinar e aprender com o Senhor, que venha para poder realmente amenizar a dores daqueles tolos que ainda não enxergaram, porque eu estou aqui para ajudar, não é? A gente sem medo, né? E aí depois vem o 15. 15. Filho meu, não andes tu no caminho com eles, refreia os teus pés dos seus caminhos, né, da sua vereda. Ou seja, vamos selecionar melhor nossas amizades, vamos selecionar melhor nossas leituras, vamos selecionar melhor a influência, porque da mesma forma que a gente está falando de Deus aqui, existe um outro grupo que está falando de uma força demoníaca. Então, cabe a gente selecionar e ter discernimento para seguir esse caminho abençoado. Não é? A gente acaba se moldando ao meio, né? E justamente. Às vezes o que parece ruim, aos poucos vai amenizando e depois a gente está achando normal e está fazendo. Então a gente tem que selecionar o que ouve, o que vê, com quem anda. Se não for para influenciar o bem, para o bem, se não for para ser luz, né? Então, qual que é, vamos falar assim, a referência que a gente tem? Cristo. Cristo é a nossa referência. Eu não vejo homem nenhum semelhante. E se a gente for olhar lá na origem da evolução, o homem veio do macaco, a igreja fala que o homem veio de Cristo, de Adão e Eva. Eu prefiro vir dos nossos primeiros patriarcas do que de macaco. Eu aceito que eu vim de Adão e Eva, né? Então, assim, se fosse assim, não existia macaco, não existia chimpanzé. Tá estranho isso, né? Eu prefiro vir realmente dessa árvore aqui. É seleção, é escolha, né? E o outro aqui é o 19. Assim, são os caminhos de cada um que é ganancioso quanto ao ganho, que toma a vida dos que possuem. Ou seja, tem gente que vive tanto na ganância, pode ver que a política ela é individualista. Ela acaba nos passando uma imagem que ela é impessoal, mas ela é pessoal. Então, as decisões daqueles nossos líderes, eles precisam que ter Deus no coração, porque quem tem Deus no coração não é ganancioso. A ganância, ela pertence justamente a outra área que não é de Deus. A ganância, a ambição de querer aquela coisa ali a todo custo e passar por cima do outro, é o que nos diz. Então, olha, se a gente já teve algum momento de coração ganancioso, assim, calma, eu aprendi e agora eu vou seguir diferente. 20, a sabedoria clama lá fora, ela levanta sua voz nas ruas. Isso aí a gente está atento, porque às vezes a gente acha que é só no livro que a sabedoria está, mas ela está quando você abre a porta da sua casa, você já tem um ensinamento de sabedoria. Então, se a gente puder andar com um caderninho e um lápis, onde tudo que a gente for ver, vamos fazer até um desafio de hoje aqui, a gente listar basicamente 10 coisas que a gente aprendeu hoje e não estava, que está no nosso alcance visual e a gente não percebeu. Pode ser? O desafio do dia. 10 coisas. Seja na internet, seja com um amigo, seja com a mãe, com o pai, com o irmão. 10 coisas. Seja agora. Ai, ai. 10 coisas, 10 atos,
de sabedoria que aprendemos. E a gente compartilha isso no fim do dia, né? Uhum. 23 também eu achei interessante. Qual que Atentai foi o para mim. desafio? Eu O não ouvi. desafio. Tá. O desafio é perceber 10 atos de sabedoria que a gente aprendeu hoje. Falando, não, eu aprendi hoje. É porque lembra que a gente falou que a gente só aprende com problema. Nem sempre, mas a gente aprende vendo o problema dos outros também. Também. Não é? Então, assim, não necessariamente é com o nosso problema, mas com o problema dos outros, tentando resolver o problema dos outros. Isso é praxe. Então, o desafio é analisar 10 coisas que vão ocorrer no nosso dia hoje, e aí pode ser o que aconteceu, o que estamos falando, e aí no fim do dia a gente atualiza. Ó, eu aprendi isso, eu aprendi isso. 10 coisas eu acho que tá bom, de bom tamanho, não é? 10 coisas. 10 atos que a gente aprendeu de sabedoria. Show? Uhum. Valeu? Tá bom. Tá acabando aqui. 24. O 24 que eu achei interessante. Por que chamei a vos recusastes? Entendi a minha mão, e nenhum homem se importou. Mas reduziram a nada todo o meu conselho. É como se você ignorasse a sabedoria enquanto você precisasse dela. Olha, a sabedoria está lá tentando te explicar e você ignorou. Então você equipara ou você se iguala a um tolo. Olha só que interessante, né? E aí vem, não é 24, tô correndo aqui para nossa aula, mas vai dar tempo. Tá. Quando 27, quando o vosso temor chega como desolação e a vossa destruição vier como um redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vierem sobre nós, ou seja, quando a gente está angustiado e aflitos, é porque a gente está o quê? Deixando de ser sábio. A gente equipara novamente a um tolo, porque a gente está desprezando a sabedoria. Olha só, aflição, estou aflito, estou angustiado, nossa, peraí, o que está acontecendo? É porque eu estou tampando os ouvidos, estou fechando meus olhos para a sabedoria. Ela está clamando lá fora, mas eu estou ignorando, então novamente eu me equiparo a um tolo. Olha só, angústia... Subestimando, né, Deus também. Aflição, que bacana esse aqui, hein? 31. Portanto, comerão do fruto do seu próprio caminho e encher-se-ão de seus próprios artifícios. Ou seja, quando a gente realmente sente que a nossa realidade está como está, foi culpa das nossas próprias ações do passado. É nós que plantamos essa sementinha. Para a gente melhorar isso, basta colocar, ou seja, plantarmos frutos do bem. E isso aqui faz a gente lembrar a semente que foi plantada no espinho, em pedras, em terra fértil. E aí, essa sua semente, ela tem sido plantada em terra fértil, semente, pedras, espinhos, ou se perdido no caminho? E aí que está. Escolher melhor a terra para a gente ter uma melhor colheita. 31. Não é? 32. Faltam 2 aqui. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos tolos o destruirá. Olha só. Desvio dos simples matará e a prosperidade do tolo destruirá. Então, o matará vem da carne, ela vai embora. A gente sabe que a gente está aqui de passagem a nível carnal, mas espiritual a gente pode viver eternamente, porque Deus quer o quê? A nossa santidade. Então, que vivamos de forma buscando essa santidade. Amém. Amém? Mas quem me ouvir habitará em segurança e estará em paz em relação ao medo do mal. Ou seja, lembra que a gente falou que o medo pertence ao rabudo, ao Satanás? Então, quem ouvir a sabedoria habitará em segurança e estará em paz em relação ao mal. E assim a gente fecha aqui. Qual desses aqui que você acha que convém, que
que bateu mais no coração? Vou até fazer um post hoje com essa frase. Qual que você gostou mais aí? Eu gostei do... mas o que me der ouvidos habitará seguramente, estará descansado do temor do mal. Eu acho que isso aí resume tudo o outro. Resume... Fala o 32? Não, o último. O 33. Isso. O 33. Ah, 33. Tá. Porque resume descansar no Senhor, confiar, ter confiança, não ter ansiedade para o dia de amanhã, porque se a gente está ouvindo a Deus, Ele proverá, né? Fé, resume não sentar à roda dos escarnecedores, né? Assim, eu acho que é completo, né? Sim. E outra coisa, você já viu como que você enfrenta o medo? Porque o medo, ele é uma sementinha pequena. Ah, eu tô com medo de um bicho, eu tô com medo daquilo. A partir de que você enfrenta na ação, você vai para o ataque, o medo vai embora. Ele não existe mais. Ele só vira medo enquanto você não enfrenta. Depois que você enfrentou, acabou. Ele vai embora e não volta mais, porque você agiu. Então, como que a gente faz para agir, para combater o medo? Atacando. Atacando com todas as forças e ter fé. E aí eu falo para vocês aqui uma tarefa bacana aqui, ó. Ler Hebreus 11. Hebreus 11. Para a gente fortalecer nossa fé. Amém? Então, para finalizar aqui, para a gente ir para a nossa aula, quero encerrar com uma oração. Beleza? Senhor Jesus, obrigado pela palavra de hoje, que ela realmente entra nas nossas entranhas, que ela realmente reproduz a ação da nossa vida. Abençoa a família de Lude, da Poli, que Deus contempla um caminho com muita sabedoria e que nós enfrentamos cada obstáculo no caminho junto com o Senhor, que vamos estar preparados para receber todas as ações que o Senhor nos colocar. Eu quero agradecer a intimidade com o teu caminho, Pai, a intimidade contigo, que a gente consiga aumentar cada vez mais esse elo, essa aliança. Muito obrigado mais uma vez. A gente invocou o seu nome aqui no meio de nós. Mais uma vez, Pai, obrigado. Amém. Posso orar rapidinho também? Claro. Tá. Claro. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse tempo que temos a oportunidade de ter intimidade com o Senhor, de falar da Tua palavra. Eu te peço que possamos ter uma boa semana, uma semana cheia de Ti, que o Senhor venha dar sabedoria a cada um de nós, venha abençoar cada um também, Senhor, do time Rap, que o Senhor venha mesmo estar no dia a dia de cada um, nos dando força, nos dando prosperidade, ó Pai. Também te peço por aqueles que são vítimas, Senhor, das enchentes, das tragédias agora causadas pela chuva, Deus, que o Senhor venha cessar essa chuva, Pai, que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um e levantar mesmo soldados para ajudar aquele povo, Jesus. Esteja lá, Deus, que o Senhor possa enviar anjos, ó Deus, para estar, ó Deus, com essa população que está sofrendo tanto agora, Pai. Em nome de Jesus, consagre, Deus, a nossa semana a Ti e a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Opa! Partiu, né? Agora eu vou trocar de roupa. Então tá. Eu vou Pode. A gente encerra aqui. Eu vou chamar pelo WhatsApp, tá? Eu vou deixar disponível. Depois eu pego esse vídeo, coloco no YouTube para passar o link, facilita passar. Se você quiser assistir depois, tá bem? Beleza. Vou encerrar aqui, dá licença. Até mais, daqui a pouco. Tá, tchau.